Que fiasco que foi a manifestação de ontem, não é não? Flopou completamente. Foi uma demonstração de fraqueza e comprovou que realmente a anistia não é uma pauta popular e que ninguém se importa com isso. Essa seria a minha opinião se eu fosse uma dessas pessoas que se desinforma única e exclusivamente pela imprensa brasileira. O que só mostra o desespero deles em impedir que essa anistia aconteça e tentar desmerecer a força de mobilização que a direita e o Bolsonaro têm. Ontem a imprensa perdeu as estribeiras. Alguns exemplos. Ato de Bolsonaro pró-anistia reúne 44,8 mil na Paulista, aponta monitor da USP. Se veio da USP, então com certeza a gente tem que acreditar. Reinaldo Azevedo, pró-golpismo. Por que havia menos gente em São Paulo do que no Rio de Janeiro? E o que importa? Peraí, tinha menos gente na Paulista ontem do que em Copacabana? Esse aí foi corajoso. Folha de São Paulo, Bolsonaro abraça mãe de pichador em ato na Paulista e ataca STF e Lula. E coloca ele ali do lado do prefeito de São Paulo. Guga Noblar, ferrou. No ato do Bolsonaro, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, fez a mãozinha para cima, num gesto que pode lembrar aquele do ditador alemão, aquele de Musk. Já está viralizando nas redes e começou a discussão. Ele tentando fabricar uma viralização, falando que já estava viralizado. E aqui, o Mauro Mendes, do Mato Grosso, levantando a mão para dar tchau, para dar um oi, para acenar para a galera. Isso aí já virou saudação nazista. Bom, esse desespero todo dessas pessoas, isso tem que ser dito, é porque Bolsonaro, há não muito tempo atrás, era aquele deputado que falava sozinho no parlamento, que era humilhado, zombado, ignorado, rechaçado por boa parte, inclusive considerado um deputado de baixo clero. E esse deputado de baixo clero, que toda a imprensa e todo o sistema de militância brasileiro se esforçou como nunca para tentar destruir sua reputação, consegue fazer isso aqui. De novo, aquele que estava sempre sozinho, hoje consegue levar milhões e milhões de pessoas num domingo para qualquer lugar do Brasil que ele fizer uma convocação. E aí a imprensa quer que você acredite que nesse dia, aqui na Avenida Paulista, haviam apenas 44 mil pessoas. Uma Paulista quase que completamente lotada, tinha apenas 44 mil pessoas. Por que esse esforço descomunal? Para que brigar com as imagens? Para que brigar com os vídeos? Por que essa insistência em subestimar a inteligência das pessoas? Tinha até um pichuleco, dessa vez é um ovo, como vocês podem ver, vestido de toga, com uma coroa, escrito Supremo Tirano Federal, fora Moraes. Esse pichuleque aí devia ter aproximadamente uns 10 metros de altura, eu acredito, um pouco mais talvez. E aqui apenas robôs, como vocês podem ver, não eram seres humanos, eram apenas robôs que estavam ali. Interessante é que todos foram de graça. E aqui é uma imagem do Space Liberdade, que passa pelo trajeto da Avenida Paulista, mostrando como estava a manifestação. Esses eram, de acordo com todos eles ali, com a imprensa, as 44 mil pessoas. E lembrando, eram 2 núcleos de pessoas que estavam lá, tá? Essas pessoas em torno do caminhão e mais na frente um pouco, lá atrás, mais um outro grupo de pessoas que estavam em frente a um telão. Ou seja, muito mais pessoas do que eles gostariam de admitir. Bom, aqui para mim foi um dos melhores trechos da manifestação de ontem. Para mim, eu como fui professor de inglês durante 20 e tantos anos, eu adorei esse trecho, que é o Bolsonaro mandando um recado em inglês para o mundo inteiro ouvir. Vamos ouvir. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat in Brazil. Pipoqueiro e vendedores de sorvete condenados por golpe de Estado no Brasil. Isso aqui para mim foi o auge da manifestação, essa parte. Bolsonaro lendo inglês, para mim foi uma das partes que eu mais gostei. E aqui tem mais imagens da manifestação, que eles alegam que tinha apenas 44 mil pessoas. Aí eu pergunto, por que essa insistência em brigar com as imagens? Porque eles estão colocando todas as fichas para impedir que essa anistia seja pautada. E eu disse, porque ela é uma vitória que vai muito além de acabar com o sofrimento e acabar com essa injustiça que está sendo cometida contra
centenas de famílias brasileiras. Milhares, na verdade, porque não estamos falando só dos condenados, tem aqueles que não foram condenados ainda, aqueles que tiveram que fugir do Brasil. Essa anistia seria o primeiro passo para resgatar a normalidade jurídica no nosso país. Seria o primeiro passo para desmoralizar essa ditadura da toga que se instaurou na nossa nação. Esse seria o primeiro passo que daria, sim, uma luz ao fim do túnel. E estamos próximos a fazer com que esse passo dê certo. Então, nós temos que, primeiro, conseguir as assinaturas do requerimento de urgência. Fale com os deputados do seu estado. Esta semana é a melhor semana para pedir isso, porque eles viram, apesar da imprensa tentar corromper os fatos, né, esconder os fatos, eles viram a quantidade de pessoas que estavam nas ruas, que estavam na Paulista nesse domingo. E foi sensacional. Ali tinha mais de 200, talvez 300 mil pessoas, por uma pauta específica, a anistia. Desfazer essa tremenda crueldade, essa injustiça contra pessoas inocentes por uma manifestação que saiu do controle. Se essa mesma régua for ser usada com as manifestações da esquerda, em breve não sobraria nenhum militante da esquerda nas ruas, porque eles sim quebram, depredam, violentam, destroem, mas do lado de lá é democracia. Bom, por mais que eles tentem esconder, Lindbergh falando que foi um fiasco, nós sabemos a verdade. Foi um tremendo sucesso. Lembrando, o líder que convocou essa manifestação é réu para ser preso, é condenado constantemente pela imprensa, é perseguido, não pode falar, pode ser preso a qualquer momento e mesmo assim a população brasileira prefere estar do lado dele do que daqueles que se dizem os salvadores da democracia. Um abraço.